Vamos lá, então falar de adesão às cerâmicas, agora nessa parte, vocês vão reparar que, como falei, o capítulo 20 do Conceição tem isso tudo, né? Ele é bem interessante. O Baratieri, ele já vai estar dividido em 14 e 15, que eu falei, extrações em lei ou lei e facetas. E o Irá está só na página 563, já está um pouco mais direcionado ali na parte de adesão, beleza? Então, vamos falar no mecanismo de adesão. Como eu citei, nem todas as cerâmicas são passíveis de serem condicionadas, né? Como acontece? Vamos falar aqui primeiro no mecanismo de adesão mesmo, que é micromecânico e químico. Por que micromecânico? Você faz um procedimento dentro dessa superfície interna da cerâmica para deixar esse material, digamos assim, criar microporosidade. Lembra quando a gente falou de adesão em esmalte, que a gente fala da aplicação do ácido fosfórico para ele deixar o esmalte com microporosidades, depois o sistema adesivo entrar nessas microporosidades para dar essa intenção micromecânica? Exatamente isso. Então você consegue fazer algo semelhante nas cerâmicas que são condicionáveis. E aí como é que você faz isso? O ácido fluorídrico é um ácido forte, em concentração até 10%. Você aplica nessa superfície e ele consegue atingir a fase vítrea, não a fase cristalina. Então sua cerâmica tem que ter uma boa quantidade de fase vítrea para poder ser condicionável. Óxido de zircônia, por exemplo, não tem. Então não adianta botar ácido fluorídrico. Mas você também tem a possibilidade de jateamento para uma ação mecânica gerar essa microporosidade. Jateamento, por exemplo, com ácido de alumínio, tá? Depois desse ácido fluorídrico, uma das possibilidades, você lava, né, remove a umidade, existe a possibilidade de você aplicar um ácido fosfórico ainda para limpar, ajudar a limpar essa cavidade, tá? E remover os excessos e um pouco daqueles materiais das reações químicas do próprio ácido fluorídrico com a fase vítrea da cerâmica, tá? Mas isso é uma coisa que os livros falam, tal, mas tem artigo que já não fala, então tem uma certa controvérsia na odontologia para não falar que não tem necessidade de botar o ácido fosfórico. Mas enfim, o livro fala, a gente segue aqui. E aí depois disso você faz a aplicação de um silano, que vai fazer a união química. Lembra do silano nas resinas compostas? Os organocilanos, que eles são os agentes de união da resina composta, dentro do próprio material. Não estou falando da resina com dente, não. Estou falando dentro do próprio material. Que eu tenho a fase orgânica, que é a matriz resinosa, e eu tenho a fase inorgânica, que são as partículas de carga. Para unir a partícula de carga nessa fase orgânica, como são materiais diferentes, eu preciso dessa molécula anfótera, que é o silano, que vai revestir a partícula de carga para ter essa união. Ele consegue unir com o inorgânico da partícula de carga com o orgânico da resina composta. E o silano vai ser utilizado aqui também, depois desse condicionamento ácido, que ele vai conseguir unir com o inorgânico, não da partícula de carga, mas da cerâmica, com o orgânico do seu sistema adesivo, do seu cimento resinoso, porque você vai unir com os monômeros de metaquilato, beleza? Então você tem essas duas uniões, micromecânica e química, tá? Alguns materiais você não consegue fazer essa união micromecânica, então é até indicado, é até usado algumas vezes a cimentação convencional, uma zircônia, por exemplo, cimentação com fosfato de zinco. Não chega a ser ruim, mas você tendo um sistema adesivo, você tem uma característica mais interessante, uma menor solubilidade, uma adesão ao dente, enfim, tem outras vantagens aí também. Então, superfície interna, você faz o microjateamento com óxido de alumínio para remover impurezas e criar microrretenções. A aplicação com ácido fluorídrico até 10% para criar essas microrretenções. E aí você usa 20 segundos em Max e 60 segundos em outros sistemas, isso que o Hirata fala aí pra gente, tá? O Hirata ainda fala, diferentemente do Baratieri e do Conceição, de você usar uma cuba ultrassônica por 2 a 5 minutos e depois um ácido fosfórico por 30 segundos para você ajudar a remover aquelas impurezas e produtos que ficaram da reação química do ácido fluorídrico com a fase vítrea da sua cerâmica. Tá? A aplicação do silano, qual o objetivo? Favorecer a união química entre o agente cimentante resinoso e a porcelana. Na superfície externa, o fluorácido é capaz de promover um condicionamento químico. Então, por isso, durante a aplicação do flúor,
devemos proteger as cerâmicas com vaselina ou utilizar um flúor neutro, tá? Então, coisa simples em relação à adesão às cerâmicas. Perguntinha 12 da Marinha, em 2016. Segundo Conceição, com relação à cimentação de instalações livres de metal, assinale a opção correta. Então, letra A. A técnica convencional corresponde ao emprego do cimento de fosfato de zinco e de ionômero de vidro, sendo mais simples, porém mais crítica em relação à técnica adesiva. Letra B. Na cimentação adesiva, faz-se necessário tratamento específico apenas da superfície interna da cerâmica. Não, se faz do dente também. Letra C. Após o jateamento com óxido de zinco e alumínio e ou aplicação de ácido fluorídrico, é recomendado o uso de silano, pelo fato dele aumentar a união entre a fase inorgânica da cerâmica e a fase orgânica do material resinoso, aplicado sobre a superfície da cerâmica condicionada. Letra D de dado. Nas cerâmicas com baixo conteúdo de sílica ou mesmo ausência da mesma, a aplicação de silano pode diminuir a resistência de união por ação física. E letra E. Em cerâmicas com alto conteúdo de alúmina, não é preconizado o jateamento com óxido de alumínio. A resposta certa é letra C, mesmo. Então, vamos lá. Olha essa perguntinha moleza. Você provavelmente não vai cair não, mas vamos lá. O tipo de ácido utilizado na cimentação das cerâmicas é, moleza, fluorídrico 10%. Tá? Fosfórico 10%? Não. Poliacrílico 25%, isso é para ionômero de vidro. Fosfórico 37%? Não. Fluorídrico 37%? Dá misturada ali. Vamos dar sequência aqui então, galera, falando agora de facetas laminadas diretas e indiretas. O último tópico agora da aula, né? A última parte. O Conceição vai falar isso no capítulo 17 e o Baratieri fala no capítulo 12, 15 e 20, tá? E aí, agora eu não lembro exatamente mais qual a sequência exatamente. Mas enfim, 12, 15 e 20 eu deixo anotado aí para vocês. Tem essa parte, tanto de diretas quanto de indiretas, tá? Eu vou falar mais aqui das diretas, porque as indiretas são algo muito semelhante com os sistemas cerâmicos, das instalações, enfim, é mais uma pequena variação de técnica, um pouco do que a gente até comentou em relação à cimentação, enfim, de cimentos fotoativados e análise estética, tudo vai estar muito semelhante, né? Então vamos falar aqui das facetas diretas por meio da técnica adesiva e o uso de compósito tornou-se popular devido a dois fatores. Possibilidade de conservação da estrutura dental em relação a outros tipos de instalação e excelentes resultados estéticos que eles podem obter. Então é o seguinte, quando eu faço uma faceta, quando eu vou comparar uma faceta direta com uma indireta, ou seja, uma faceta de resina com uma faceta de cerâmica, quando eu faço uma faceta de cerâmica ou até mesmo uma faceta mesmo, né? Quando estou falando de faceta, eu não estou falando ainda de lente de contato ou fragmento cerâmico, que vai ter um tópicozinho aí nessa parte. Mas quando eu faço cerâmica, eu tenho umas dificuldades. Primeiro, eu tenho que fazer um preparo, tenho que fazer um desgaste. Então já desgaste um pouco de dente sadio. Eu tenho que fazer uma moldagem. Então eu tenho que fazer uma boa moldagem. Não tem uma etapa. Eu tenho que mandar para o laboratório para confeccionar. O meu laboratório tem que fazer uma faceta que seja esteticamente muito bem adaptada àquele caso. Então, o protético, ou você tem que descrever muito bem em palavras o que você está vendo, ou o protético tem que ir lá ver o seu paciente, acompanhar, ou que você tire ótimas fotografias, tenha boa fotografia, bom equipamento para você passar as informações para o protético para ele executar. Então, você acaba tendo um trabalho um pouco mais oneroso, no sentido até de preservação da estrutura dental sadia, é mais complicado, mas você tem resultados estéticos, quando bem alcançados, muito bons, uma longevidade excelente, uma lisura superficial, uma manutenção mais fácil, digamos assim, mais baixa, um baixo acúmulo de biofilme, então uma coisa bem interessante. Agora as facetas diretas em resina composta, você tem algumas outras situações. Depende basicamente da sua habilidade, da sua percepção estética, da sua habilidade em recriar o formato e a cor necessária. Depende muito dos materiais que você tem à disposição.
E você acaba fazendo diretamente na boca, você não precisa de muito desgaste. Algumas situações que você tem alteração de cor, você pode desgastar, mas não depende tanto. Você tem um material que a gente chama de reversível. A reversibilidade é uma coisa interessante. Deu errado, se remove. Então, não quero mais resina, quero fazer cerâmica. Pode mudar, tranquilo. Você remove a resina, ou deixa ela até no preparo. Só que você tem uma manutenção maior. A resina pigmenta com mais facilidade, ela não tem uma lisura tão boa quanto a cerâmica, então pode acumular um pouco mais de biofilme, mas você consegue fazer alguns controles interessantes nesse aspecto. Então, assim, uma comparação entre os dois. Quando você tem uma alteração de cor mais grave, você precisa de um material com mais espessura para mascarar essa cor. Então, dependendo do caso, a faceta pode até ser, mesmo de resina ou de porcelana, pode ser contraindicada, sendo mais indicado uma coroa total, uma estrutura, por exemplo, de zircônio, se mascarasse substrato muito escurecido, né? E falando de faceta também, se você tiver que aumentar, ou se você não quiser fazer tanto desgaste, se você tiver que aumentar para vestibular, você pode ter um sorriso muito grande, os dentes com um volume muito grande, algo que também não fica muito interessante. Então, tem umas indicações muito limitadas. A gente vai falar mais à frente de lente de contato, uma coisa que está em voga, muita gente buscando, procurando saber, vendo no Instagram, e fragmentos cerâmicos, o que é isso? As lentes de contato nada mais são que um tipo de faceta específico que você não faz preparo, ou se fizer um preparo, simplesmente um alisamento, garantia de um eixo de inserção, para você devolver ou modificar a forma dos dentes. E quando eu falo de lente de contato, eu falo somente de forma. Eu não vou falar de cor. Por quê? É um negócio tão fininho, 0,3 a 0,5 milímetros, mas tão fininho, que eles não têm o poder de mudar a cor dos dentes. Claro que você vai ter uma lâminazinha de cerâmica um pouco mais branca, um pouco mais clara. Você vai ter um cimento resinoso também um pouco mais claro. Isso interfere um pouco na cor? Interfere, claro. Pouco, mas interfere. Mas não é uma coisa que vai substituir, por exemplo, um clareamento, que é uma técnica diferente. Você vai realmente modificar a cor do dente. Então, às vezes está associado, você faz o clareamento e a lente de contato. Então aí você consegue. Agora, o que tomar atenção é que a lente de contato por si só não é aquela coisa que serve para modificar a cor, vai servir para modificar a forma, tá? Então, basicamente, você não tem preparo, e por você não ter preparo, você vai somente esmalte, se tiver o preparo, vai ser muito superficial, só esmalte, então tem uma adesão adequada, e por você ter um desgastezinho muito leve também, você não precisa de provisória, mas você pode fazer um mock-up, você analisar como vai ser o formato, onde você deve desgastar, enfim. Vamos ver aqui as informações, depois a gente vê as perguntas, tá? Vantagem segundo Baratieri. Passível de reparo, isso falando de resina composta. Passível de reparo, sendo rápido, seguro e eficaz. Em algumas situações, podem ser executadas sem nenhum tipo de preparo e dispensam etapa laboratorial. Consome menos tempo comparado. Está separado, ele está junto. Menos tempo comparado às instalações indiretas, não requer provisório, não requer moldagem, preparo mais conservador comparado ao preparo para faceta indireta. Tá? E Conceição fala, pouco ou até mesmo nenhum desgaste do dente, como Baratieri falou. Resultado estético excelente, como Baratieri falou. Menor tempo de execução em comparação com a técnica indireta. Não necessita de confecção de provisório. Não requer execução de procedimento de moldagem. Menor custo comparado aos indiretos, exatamente como o Conceição falou. Agora, desvantagens e limitações. Baratieri, risco de ficar em bolhas de ar sobre a superfície da faceta, ou o composto não se polimeriza, mais vulnerável a manchamento e corrosão. A reprodução da forma, textura, enfim, tudo vai depender da qualidade, da habilidade manual de quem está operando ali. Alguns compostos são suscetíveis ao lascamento em áreas de estresse. E claro, é muito difícil, com uma pequena espessura de resina, mascarar o fundo escuro do dente sem o uso de opacificador, o que pode deixar uma aparência antiestética e não natural. Então tem que tomar muito cuidado nesse aspecto.
Conceição fala em relação a limitações de dentes muito escuros, né? Dificuldade de mascarar. Paciente com hábito parafuncional, que é uma limitação para qualquer técnica, qualquer material. Então faz um trabalho com esse. Você tem que fazer uma placa meio relaxante para preservar não só os seus trabalhos, mas também a própria dentição do paciente. E pacientes fumantes ou quem ingere muitos corantes, importante orientar o paciente, porque as resinas compostas pigmentam muito mais que as cerâmicas, né? Dente com grande giroversão, opiamento, vai necessitar um desgaste, ou seja, o dente estiver muito vestibularizado, então, ó, como fala aqui, vai precisar de um alto desgaste, né? Então, já fica um pouco limitado, né? E características inerentes à resina composta, contração, translucidez, manchamento, desgaste superficial, tá? Em relação à classificação e em relação à extensão da faceta, pode ser um preparo parcial, total com recobrimento, incisal, que vai dar um pouco mais de resistência, tá? Em relação à cor do dente restaurado, sem alteração, com moderada ou acentuada alteração. Em relação à profundidade, sem desgaste, fundo de desgaste, esmalte dentina. Técnica restauradora, sem matriz ou com matriz. Ou com matriz facilita muito. E preparo. Baratieri vai indicar aí, ó, as brocas 10, 11, 12, 10, 13, 21, 35. Tem aí as informações do preparo, vou passar rapidamente isso. O Baratieri fala também da visualização, de você olhar o paciente, não só de frente, mas um pouco de lado também, para que o seu preparo da faceta envolva todas as áreas visíveis do paciente. Então, o seu preparo não é simplesmente vestibular, ele pega um pouquinho proximal, abaixo do ponto de contato, na região cervical, para que você tenha um aspecto mais interessante esteticamente. Você mantém o ponto de contato, você tenta preservar, claro, se for possível, né? Ou às vezes você tem que recuperar um ponto de contato no caso de um diastema, mas você olhar o paciente também um pouquinho de lado para você conseguir ter essa percepção, tá? Vou passar aqui rapidinho, questão de preparo também, altera um pouquinho o número, as brocas, né, um pouquinho do desgaste, de pequena diferença, mas tem tudo isso aí para vocês anotadinho, tá? E o uso de corantes, né, a Conceição fala aí de alguns corantes, corante branco, azul, cinza e violeta, amarelo, amarelo marrom, laranja amarelo, ocre, rosa vermelho, enfim, são corantes que você pensando pela cor, você consegue já lembrar e identificar quais seriam as indicações, né? O corante branco, manchinha de fluorose, de hipoplasia de esmalte, laranja amarelo, simulação de estreitamento do dente, rosa vermelho, obviamente, uma gengiva, um corante azul, violeta, cinza, você fazer aquela translucidez, aquela sensação de dente translúcido, enfim, coisas que a gente vai pegando assim pelo bom senso, né? E vamos lá, lente de contato e fragmentos, né? Isso aí o Baratieri tem um aspecto sobre isso, ele fala, tem um capítulo sobre isso também, né? Quem escreveu esse capítulo, que é bem interessante, por sinal, é o Vitor Clavijo e o outro autor, eu esqueci o nome dele, foram esses dois que escreveram esse capítulo do Baratieri, agora eu não lembro qual o nome, eu acho que é o capítulo 20 do Baratieri, e as fotos são muito bonitas, sabe? É bem legal dar uma olhada lá. Questão de conteúdo, assim, de texto, é tranquilo de ler e tem fotos lindas, então recomendo dar uma passada ali, tá? Facetas o que são lentes de contato e fragmentos? São facetas, né, muito delgadas, de 3 a 5 milímetros, 0,3 a 0,5 milímetros, sem nenhum ou mínimo desgaste. Objetivo, modificar ou devolver a forma original. Viu que ele fala de forma, não fala de cor. Indicados quando a posição dental possibilita o acréscimo de material, basicamente, né? Então ele vai citando aqui, ó, todas as situações que todas elas se enquadram nessa característica. Indicado quando a posição dental possibilite o acréscimo de material. Ou seja, se o dente é muito vestibularizado, você não tem muito como acrescentar, vai ficar um dente muito projetado. E tem imagem disso, mostra o paciente com o dente meio projetado e fala, isso aqui não é indicado para lente de contato.
mas em outros casos lá que foram executados, resultados bem interessantes. Tá? É uma técnica que ainda também tem muita controvérsia, muita discussão na odontologia, né? Afinal de contas, por ser novo, a gente não tem muito embasamento científico, não tem um acompanhamento ainda a longo prazo, mas já temos acompanhamentos de curto e médio prazo com resultados bem interessantes e, enfim, vamos acompanhar, né? Mas aqui, como eu falei, listinha, sequência, assim, prova adora cobrar, então dá uma lida aí, mas basicamente isso, ó, indicado quando a posição dental possibilite o acréscimo de material. Contraindicado quando há necessidade de amplo desgaste da estrutura dental, que aí deixa de ser uma lente de contato com uma faceta, como perfil vestibular acentuado, remanescente escurecido, ele não modifica a cor, e eixo de inserção desfavorável. O eixo de inserção de facetas em geral, mas principalmente lente de contato, ele é vestibular. Ele vem nesse sentido. Porque a nossa tendência é pensar em coroa total, por exemplo, ou restaurações indiretas, que o eixo de inserção é sempre oclusal, né? Pela face oclusal ou pela borda incisal. A gente pensa que a faceta vai encaixar assim. Não é. A faceta ou a lente de contato, ela tem um eixo de inserção vestibular, é diferente. Então, isso altera um pouco a sua percepção de preparo, o seu eixo de inserção já pensa ser um pouquinho diferente. Moldagem, já inicial, ele fala, faz a moldagem com silicone de adição, tá? E detalhe também da cimentação com cimento resinoso fotoativado. Por que o cimento resinoso fotoativado? Você ter o controle do tempo de trabalho. E que ele fala também que as lentes de contato, você deve, até para facetas, né? Você deve utilizar uma pasta chamada Try-In, que quando você compra o seu kit de cimento resinoso fotoativado para cimentação de facetas e lentes de contato, você tem uma variedade de cores legal e você tem as pastas Try-In. Por quê? O cimento resinoso, ele pode alterar um pouco a cor, ver se fica um pouco mais escurecido após a fotoativação. A pasta Try-In já é a simulação perfeita de como vai ficar a cor do cimento depois da fotoativação. Só que ela não gruda no dente, nem da resina, nem da faceta. Então é você testar, acompanhar, beleza, deu certo, a cor ficou ótima, porque a faceta ela é tão fininha que a visualização do cimento ela acontece. Então a cor do cimento vai influenciar. Então você testa primeiro com a pasta Try-In, deu certo, ou não deu certo, muda a pasta Try-In para ver qual o cimento adequado. E depois disso você usa o cimento fotoativado e faz a fotoativação quando tiver tudo perfeitinho, beleza? Então vamos lá nas nossas últimas questões, estamos acabando nosso tempo aí. Vamos lá, questão da Marinha 2017, ó, última prova. As lentes de contato dentais são acrescentadas aos dentes com o intuito de modificar e devolver a sua forma original. Segundo Baratieri, assinale a opção correta em relação às lentes de contato e fragmentos cerâmicos. A moldagem inicial para a obtenção do modelo para encerramento diagnóstico deverá ser realizada com silicone de condensação, adição. B. O fio de afastamento gengival somente deve ser usado na moldagem quando se pretende fechar diastemas. Sim, para você também, no diastema, quando você pega a face proximal, você quer um correto perfil de emergência. Então, afasta para você ter a visualização correta e fazer um perfil de emergência adequado. Letra C, a letra B está certa, mas vamos letra C. Cimentos resinosos duais são de eleição? Não. Fotoativados, vou nem ler o seguinte. Durante a prova da peça, caso haja alguma interferência que impeça o correto posicionamento, deve-se remover retenção na parte interna da cerâmica. Você nunca faz isso, ainda mais em fragmento, lente de contato, negócio fininho, vai dar errado, vai quebrar na sua mão. E, letra E, o sistema adesivo deve ser fotopolimerizado antes do assentamento da restauração com dente. Ele fala para não fazer isso, para fazer durante. Por quê? Se você fotoativa, de repente você deixa uma poça de adesivo e que impede um correto assentamento dessa lente, desse fragmento. Então, a resposta certa é letra B de bola. Questão 18, de 2016.
Segundo Baratieri, as facetas indiretas confeccionadas com cerâmicas necessitam de espessura adequada para promover um resultado estético e funcional satisfatório. Tal requisito traduz-se geralmente na necessidade de um preparo que sempre se inicia pela pré-visualização da forma final da restauração. Quando a forma pré-operatória difere da forma desejada, indica-se outra restauração, faceta indireta confeccionada com resina composta, B, mascaramento do substrato, C, o enceramento diagnóstico realizado em um modelo ou mudança intraoral de forma pelo acréscimo de compósitos, letra D, mudança de forma pelo acréscimo de compósito, afastamento gengival com fio retrator, ou letra E, enceramento diagnóstico e um mascaramento. Resposta certa, letra C, enceramento diagnóstico realizado em um modelo ou mudança intraoral de forma pelo acréscimo de compósito. Bom, galera, então chegamos agora ao final, né, do nosso curso. Essa foi a aula 7. Muito obrigado aí por tudo, pela paciência, por ter me aturado aí. Vocês assistindo até agora, até o final. Façam as questões, leiam os capítulos aí do livro, leiam o que está indicado, dá uma corrida aí legal, porque vai ser importante para esse e para outros concursos sempre, né? Tem o conteúdo todo aí. Se tiver alguma dúvida, manda e-mail, manda pergunta no fórum. Estou aí para ajudar vocês, tá? Estou aqui na torcida por vocês também. E, cara, desejo só o sucesso para vocês. Um grande abraço a todos, foi um grande prazer. Foi estranho no começo, né, da aula sem ninguém na sala, só com você aí dentro, que eu não estou vendo se você tá, como é que você está reagindo, mas espero que tenha gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer reclamação, qualquer orientação, crítica, sugestão também, pode mandar aí que eu vou estar agradecendo. O objetivo é sempre melhorar, tá? Beijo, um grande abraço, até uma próxima. Até mais.